Hoje é dia 30 de janeiro de 2025. Eu gostaria muito de deixar essa data registrada aqui, porque para mim é um marco, é um momento onde eu estou dando um passo que eu acredito ser muito significativo para mim e, claro, se possível, né, se for da vontade divina, que isso também se propague para outras pessoas. Mas eu gostaria de contar aqui nesse vídeo, nesse momento introdutório, um pouquinho do objetivo desse canal que você está chegando agora, né, através desse vídeo, para que você entenda também por que eu estou aqui. Então, eu me chamo Daniele Santos, eu sou terapeuta transpessoal profissionalmente, trabalho como terapeuta, sou mãe também, sou esposa, filha, tenho algumas outras funções, alguns cargos na vida que normalmente a gente tem. E dentro desses, né, de todo esse movimento da vida, a parte terapêutica, de certa forma, ela ocupa um lugar muito especial, não é só uma profissão. Eu acabei me tornando terapeuta, não por escolha, eu sinto que a terapia me escolheu e quando eu percebi eu já estava nesse movimento totalmente envolvida. Não era uma pretensão assim de início trabalhar com isso. E além do trabalho terapêutico, eu busco muito mais coisa que envolva também esse sentido do autoconhecimento, da autotransformação. Essa minha jornada começou há cerca de 15 anos atrás, depois de um processo depressivo, de uma série de doenças físicas que, segundo a medicina, eu não conseguia me curar, eu precisava continuar em tratamento, mas estava extremamente desgastante. Foi quando eu comecei a procurar ajuda terapêutica e buscar alternativas para aquilo que eu estava vivendo. Mas nesse meio tempo, eu conheci uma perspectiva que me libertou. E é basicamente sobre isso que eu vou falar nesse canal, tá? Mais especificamente sobre um livro, mas eu vou chegar nele. Essa perspectiva que me libertou foi conhecer um aspecto de Jesus que eu não conhecia. Eu cresci em igreja católica, tinha essa perspectiva de Cristo através da salvação e tudo que é colocado ali, mas eu passei a ver Jesus de uma forma totalmente diferente depois que eu comecei a estudar um pouco o seu comportamento, as suas intenções, né? E a vida como um todo, a sua existência como um todo. Isso foi me ajudando tanto a me entender, quanto também a entender outras pessoas e me abrir um leque de percepção que eu não imaginava antes. Então hoje eu uso isso como ferramenta terapêutica, inclusive, para ajudar as pessoas que me procuram a se entender também e transformar a própria vida. E dentro disso, eu escrevi o meu primeiro livro, que se chama Luz em Minha Vida, onde eu falo sobre a prática da autoterapia com base nos ensinamentos de Jesus. Então esse livro, ele tem a proposta não só de contar como foi essa minha trajetória, mas também trazer os estudos mais aprofundados que eu fiz até então sobre passagens de Jesus, onde ele traz ensinamentos que nós podemos aplicar na vida, que nós podemos vivenciar de fato. E a autoterapia é isso, é autoanálise, é autoconsciência, é autotransformação. Então eu coloquei tudo isso no livro de uma forma a auxiliar as pessoas, foi primeiro um presente para mim, porque foi muito especial, mas ajudar outras pessoas também nesse mesmo processo de transformação. Mas ainda não é sobre isso que nós vamos falar nesse canal, mas eu preciso fazer essa introdução para que você entenda, para que a gente possa chegar onde nós vamos chegar. Bom, depois disso, ainda dentro dos meus estudos, sempre gostei muito de ler, busco conhecimento sobre espiritualidade, sobre expansão de consciência. Hoje eu particularmente não sigo nenhuma religião, apesar de gostar e aprofundar alguns estudos específicos, como da doutrina espírita, como do budismo, gosto muito de estudar o gnosticismo também, a filosofia, e tudo que me agrega de alguma forma. Aprendi que espiritualidade livre pode ser praticada e que a gente pode se conectar com Deus independente de uma religião. Não sou contra, pelo contrário, acredito que a religião nos leva para um caminho, se nós estivermos dispostos a isso. Então, de certa forma, ela nos conduz para onde a gente precisa quando necessário. Mas hoje eu me sinto livre para me conectar com Deus e para ter essa referência de Jesus de uma forma muito mais autônoma, digamos assim, né? Então eu falo bastante também sobre isso dentro do contexto da autoterapia. E dentro dessas minhas leituras, eu estava lendo um livro que fala sobre o Evangelho de Maria Madalena. Já li o Evangelho de Tomé, alguns livros também, obras gnósticas, que são muito interessantes nesse sentido. E nesse livro especificamente, eu li uma palavra dentro de um contexto que para mim não sei se foi relevante, porque eu não me lembro,
mas eu li duas palavras, na verdade. Estava escrito Pistis Sophia. E esse nome me chamou a atenção. E eu fiquei curiosa para saber do que se tratava. Então foi como se fosse um segundo despertar, quando eu conheci Pistis Sophia. Eu me encantei pelo livro, pela proposta dele e por todo o conteúdo. E esse encantamento se tornou tão grande que eu comecei a ter algumas percepções de já ter tido contato com o livro em algum outro momento da minha vida, não sei em que contexto, alguns em sonho, mas o fato é que como se eu tivesse de alguma forma recordando algumas coisas. E eu senti no meu coração que eu precisava compartilhar isso, que eu precisava mostrar para mais pessoas, para, claro, quem tivesse interessado em conhecer o quanto esse livro é significativo e ele pode nos ajudar enquanto seres humanos, né? Eu sei que tem muita coisa rica, muita coisa maravilhosa, que tem sido grande contribuição para nós. Se a gente quiser, tá tudo disponível hoje através da rede social, né? Facilita tudo. Mas para mim, Pistis Sophia é diferente. Ele é único, na verdade, é um livro único. E aí eu vou falar um pouquinho sobre ele para que o vídeo não fique longo, mas para que vocês saibam todo o objetivo, todo o propósito de tudo isso aqui. E dentro das minhas orações, depois que eu conheci esse livro, que não faz muito tempo, mas eu quis aprofundar um pouco, entender, fazer todo um diagnóstico, a história dele, realmente ter algumas comprovações, para ter um pouco de segurança sobre o que eu estava falando. E aí, dentro dessa busca pelo livro, eu sentia a vontade de compartilhar com outras pessoas, mas eu não sabia como. Eu não sentia como, na verdade. Eu valorizo muito o sentir. Se eu sinto que é bom, eu vou. Se não, eu costumo respeitar o meu sentimento. E de alguma forma, esse livro sempre me chamando para compartilhar isso com algumas pessoas, como se o mundo precisasse saber de tudo isso. E aí eu pensei, poxa vida, eu tenho, né, pessoas que me seguem, que acompanham o meu trabalho, tenho algumas pessoas que gostam dos meus conteúdos, a um certo alcance, mas não é significativo, né, a ponto de conseguir compartilhar uma obra como essa. Então eu pensei em iniciar um estudo, e nós estamos com um grupo de estudo de algumas pessoas que eu compartilhei a ideia, elas toparam de imediato. Então é um grupo pequeno, mas nós estamos estudando o Pistis Sophia, mas eu senti que precisava fazer um pouquinho mais. E pensei em criar esse canal, então, para compartilhar um pouco desse conhecimento, tá? Deixa eu apresentar aqui para vocês. A obra que eu estou estudando é essa daqui. Acho que o vídeo tá espelhado, né? Mas se vocês pesquisarem na internet, encontra com muita facilidade. Inclusive, esse livro com outros tradutores, né? Esse aqui foi traduzido pelo Raul Branco e ele tem alguns comentários da Helena Blavatsky. Então, eu confesso que eu não li ainda de outros autores, mas eu li o texto original, né? Que é considerado original. Fui buscar dentro da história qual que foi a tradução mais fiel, que buscou mais fidelidade, tanto, né, de outras línguas, quanto para chegar no português. Então eu senti que esse livro ele está, de certa forma, sendo o mais fiel possível dentro do contexto, porque a realidade implica aí há mais de 2000 anos de uma tradução. Então, é claro que algumas alterações, até mesmo da linguagem, que é inevitável, o sentido das coisas possa ter acontecido. E isso é uma das coisas que mais me chamou a atenção no livro Pistis Sophia. Bom, eu vou contar alguns fatos aqui para vocês sobre o livro. Temos comprovação? Não. E é igual a questão, né, da religião e opinião e crenças, nós nunca vamos ter certeza. Mas alguns fatos dão a entender, dão indícios sobre veracidade de tudo que está sendo colocado aqui. Quando eu vou fazendo conexões e alguns contrapontos também, vou conseguindo perceber isso. E isso a gente está conseguindo fazer no estudo. Acaba que num vídeo talvez eu não consiga trazer toda essa perspectiva, mas no estudo sim. E uma das percepções que esse livro me trouxe, assim, que me chamou, que me deixou mais intrigada em querer conhecer ele, é justamente o tempo em que ele foi escrito. Quando ele foi encontrado, em cerca de 200 ali depois de Cristo,
ele já era uma cópia, ele já tinha sido, pelo contexto ali, dava para ver que ele já tinha sido passado a limpo. Ou seja, ele foi escrito historicamente, muito possivelmente, depois da crucificação de Jesus, ou naquele período ali onde também os evangelhos, como João, de Pedro, também foram escritos. Então, historicamente, dá-se a entender que Pistis Sophia também foi escrito nessa época. Ele foi estudado na época, pouco tempo depois, não me lembro historicamente quando foi, por Valentim, né? E Valentim fazia parte da Igreja Católica, eu não me lembro qual que era a função, se era sacerdote, alguma coisa nesse sentido. Mas o estudo que ele tentou levar para dentro da igreja do Pistis Sophia não foi bem visto. Por quê? Porque esse livro traz alguns ensinamentos ou algumas propostas que não condizem com a Bíblia de uma forma geral. Assim como outros livros também foram tirados, outros evangelhos foram tirados, e manteve-se só aquilo que contextualizava o entendimento da época, quando aconteceu os concílios, né, que fizeram a separação ali, e foi se adotado então o cristianismo como religião, né, e o catolicismo surgiu depois disso. Foi deixado na Bíblia, no contexto bíblico, o que era interessante dentro daquela realidade que eles acreditavam ser importante. E alguns evangelhos, como o de Tomé, o de Maria Madalena, não são inclusos, e alguns outros também que eu não me lembro o nome agora. E assim também foi com Pistis Sophia, quando Valentim tentou levar isso para dentro da igreja, mostrando ou buscando os seus ensinamentos. Ao passo que ele saiu, ele se desconectou da Igreja Católica e ele fundou, né, não sei como chamar, se são as seitas ou a linha, os seguidores de Valentiniano, que fizeram um estudo e aprofundamento desse livro. Então, por muito tempo, ele foi atribuído a Valentim por conta disso, mas, na verdade, originalmente não é dele. O livro não tem um autor, né? Ele não foi assinado por ninguém, e ele também não tinha nome. O nome Pistis Sophia foi dado porque esse livro conta um mito. E esse mito iniciava com esse título, chamando Pistis Sophia, porque ele tem um significado. Pistis é paz, né? O sentido da palavra, e Sofia é sabedoria. Então, a sabedoria da paz, ou a busca pela paz através da sabedoria, era esse o sentido. E a gente vai traduzir buscando sentir o significado. Então, é como se essa sabedoria conduzisse ao caminho da paz. E existe uma história nesse livro totalmente simbólica que nos leva a um entendimento disso. Então, assim foi que Pistis Sophia, de certa forma, chegou até nós. Blavatsky acompanhou, de certa forma, a tradução e teve uma contribuição muito importante. Inclusive, os comentários dela são extremamente ricos e ajudam muito a gente a desenvolver a percepção. Outro ponto que chamou muita atenção em Pistis Sophia e que é extremamente relevante é o seguinte: ele é um livro escrito com uma linguagem gnóstica. Então, ele tem termos extremamente complexos que são conhecidos dentro do gnosticismo, que são utilizados dentro do gnosticismo, porém, quando eu fui pesquisar, eu descobri que esses termos, nesse sentido, com o propósito que está colocado, só aparecem em Pistis Sophia. Então, é como se ele tivesse uma linguagem única. Não tem outro livro na face da Terra que tenha a comunicação com o objetivo, com o contexto que Pistis Sophia tem. É claro, né, que todas as obras são únicas, toda a história é única, mas ainda assim, alguns autores se utilizam de linguagens específicas, de conteúdos que de certa forma a gente consegue colocar dentro de um padrão. E Pistis Sophia, apesar de ser considerado um livro gnóstico, porque ele usa também essa linguagem simbólica, o gnosticismo ele leva a gente a conhecer isso mais a fundo, ele não se encaixa de certa forma em nenhum padrão. Então a gente precisa traduzir, mas não no sentido literal, e sim no sentido da percepção, do realmente sentir aquilo que Pistis Sophia quer dizer. Esse foi um ponto extremamente interessante.
Outro ponto que me chamou muito a atenção, e vários outros que eu vou conversar com vocês nos outros estudos, mas que me chamou muito a atenção nesse livro é que ele parece ter sido escrito pelo próprio Jesus. Não estou dizendo que Jesus pegou e foi lá e escreveu, não é isso, mas é como se ele tivesse ditado, ou como se alguém estivesse escrevendo as próprias palavras de Jesus. É claro que em alguns evangelhos isso já acontece, mas ele traz aqui uma narrativa que traz a sensação de muito mais presença. E aí é só a gente lendo, a gente sentindo, né? Não sei se todo mundo vai ter essa mesma identificação que eu tive, de sentir isso nessa profundidade. Outro ponto muito interessante, por conta da linguagem que é utilizado, de como ele é colocado, que traz essa proximidade, é que esse livro diz ter sido o relato de um momento da vida de Jesus, na verdade, vida espiritual. Primeiro, das experiências de Jesus, de todo o seu processo reencarnatório. Isso está contado de uma forma simbólica através do mito de Pississofia. Então aí já é para mim assim extremamente intrigante e curioso de se conhecer a história evolutiva de Jesus, que segundo o que o mito conta, Sofia somos todos nós, né? A sabedoria, a consciência intrínseca dentro de cada um, que passa pelo processo evolutivo, mas que tem as suas quedas, as suas dificuldades, os seus conflitos, até chegar à evolução crística. Então Jesus seria, no mito, esse ser crístico que está, né, em evolução, em ascensão, e Sofia, o ser ainda em evolução. É como se a gente comparasse isso com o ego e com a consciência, né? Como se Jesus fosse a consciência e o ego fosse Sofia. Então ele traz esse mito, contando de uma forma extremamente detalhada sobre todo o processo da existência, do universo e dos multiversos. Então ele usa a cosmologia gnóstica, que é extremamente complexa, para passar os ensinamentos sobre os planos, sobre as habitações desses planos, né? Sobre como funciona todo o nosso processo evolutivo, sobre energia, centenas de coisas extremamente ricas. Só que não para por aí, gente. Além de ter esse mito no livro, a história de Pississofia, né, contada simbolicamente, ainda é um livro que contém perguntas e respostas que foram feitas dos discípulos para Jesus. E quando elas foram feitas? Segundo o que o livro diz, nesse período dos 3 dias depois da crucificação de Jesus, até alguns autores ainda não chegaram em consenso sobre 11 meses ou 11 anos. Eu, particularmente, sinto que possa fazer mais sentido ser 11 meses. Então, os 11 meses que Jesus ficou ali com os discípulos. E a primeira questão, o primeiro parágrafo do livro, ele já começa dizendo: eu vou falar para vocês tudo que eu não pude falar antes, eu não vou mais falar em parábolas, tudo aquilo que vocês me perguntarem eu vou falar com clareza, porque já me foi permitido pelo inefável, que na nossa perspectiva é Deus ou o Criador, a partir do primeiro mistério, que é da onde tudo surge, tudo começa, tudo se inicia e para onde tudo volta também. Então essa é a perspectiva que traz Pississofia. E para mim particularmente, se foram 11 anos ou 11 meses, é indiferente, porque o tempo pode ser muito relativo dentro desse contexto, visto todo o aprendizado, todo o crescimento que a gente pode ter através dessa percepção. E esse livro, além disso, ele traz muitas referências, ele repete algumas coisas que estão descritas no próprio Evangelho. Através dessas perguntas, onde os próprios discípulos, incluindo Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, no total são 18 discípulos, segundo esse livro, que estão acompanhando Jesus ali depois da crucificação, depois daqueles 3 dias, que inclusive ele conta no livro onde ele estava, o que ele estava fazendo, né? E ele conta também como foi a sua vinda para a Terra, como que foi a sua preparação para estar aqui entre nós. Tudo isso está aqui colocado através das perguntas e respostas que os discípulos foram fazendo para ele. Então, na minha percepção, ele é considerado dentro do gnosticismo a Bíblia gnóstica. Ele foi estudado, ele é amplamente estudado dentro do gnosticismo.
Ao meu ver, dentro dessa perspectiva, sinceramente ainda não encontrei nenhuma perspectiva no sentido que eu tô buscando trazer, o que eu tô buscando fazer para mim, que é essa conexão do autoconhecimento, do autoaprendizado, de utilizar a história de Jesus, seja ela real ou não, para me conectar comigo, para entender sobre o meu funcionamento, sobre a minha vida, sobre a minha existência e a existência como um todo. E se esse livro, por acaso, é uma invenção, a pessoa que escreveu isso há mais de 2000 anos atrás, extremamente criativa, surrealmente criativa, para ter conseguido captar tudo isso, trazer essa percepção, esses ensinamentos dessa forma que está colocado aqui, que é só lendo para a gente conseguir sentir, extrair um pouquinho da essência, da proposta do que o livro tem. Então é isso, né? Nós estamos fazendo esse estudo que já está em andamento, porém eu vou colocar aqui a playlist do estudo para quem quiser assistir, né? Nós fizemos a gravação dele. É simples, é muito espontâneo, é muito autêntico, porque todos nós estamos buscando de alguma forma aprender. Não sabemos nada sobre o que está aqui, o que eu estou contando para vocês foram fatos, pesquisas que eu busquei e que algumas ainda podem ter outras interpretações e podem ter outras linhas, uma pessoa que pensa assim, que pensa assado. Dentro da visão gnóstica pode trazer uma outra perspectiva, mas o que a gente está buscando aqui é mais essa perspectiva espiritual, essa decodificação desses ensinamentos para compreender de fato quem nós somos, a existência como um todo, enfim, é uma gama de possibilidades. É um universo, um multiverso que se abre através dessa leitura. Eu achei simplesmente um achado, né? Incrível. Eu tô até hoje assim extasiada. Cada leitura, cada parágrafo que eu interpreto, eu falo, minha nossa. Chega a ser, de certa forma, assim, deixar a gente um pouco com a cabeça meio bagunçada, confesso, porque é bastante conhecimento, é bastante esforço para entender também e para assimilar de verdade. Então, não é uma leitura para qualquer pessoa, não que qualquer pessoa não possa ler, não é isso, mas para a pessoa querer entender esse livro, ela precisa estar com o coração e com a mente aberta. Limitações de crenças, de certo ou errado, se ela vier com um nível de julgamento que a religião que ela tem é a verdadeira, que aquilo que ela sabe é soberano, ela simplesmente não vai conseguir captar o que ele tem para oferecer e vai entrar em crítica, vai procurar pontos de certo ou errado. E sinceramente não é o nosso objetivo, não é o meu objetivo. Independente do que for, se a gente conseguir extrair dele o mínimo, possível, já vai ser uma transformação gigantesca, já vai atribuir demais para a nossa vida. Então fica aqui o convite, se você quiser conhecer, se você sentir que é momento de estudar, de conhecer esse livro e conhecer esses ensinamentos, esteja aqui comigo, você pode entrar em contato, mandar uma mensagem, falar, Dani, eu tô começando também, porque é muito importante, para mim esse movimento, eu sinto que é muito importante e vou ficar muito feliz de saber que outras pessoas estão se conectando de alguma forma e no que eu puder ajudar também, auxiliar, estou aqui, ainda em aprendizado também, assim, eu simplesmente descobri, eu ainda não caminhei, pretendo fazer isso, aos pouquinhos, entendendo, estudando e compartilhando o máximo possível com o máximo de pessoas que estejam com a mente e o coração aberto. Então é isso, esse primeiro vídeo, vou ficar por aqui, deixar tudo isso registrado e já vou deixar também anexo aqui no canal a playlist onde vão ter os outros estudos que nós estamos fazendo e de vez em quando eu faço alguns vídeos reflexivos de alguns trechos para colocar aqui, compartilhar com vocês e ouvir, sentir o que vocês pensam, se de alguma forma também ressoa aí dentro de vocês, assim como está acontecendo comigo e com o meu grupo de amigos que está fazendo a leitura do livro. Então, um grande abraço, sejam bem-vindos. Se você sentir no coração de compartilhar com alguém que possa se beneficiar desse conhecimento também, venha com a gente e vamos lá!